Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública 003 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar dessa reunião, que tem como objetivo obter subsídios para aprimoramento na proposta de referência à revisão tarifária periódica da ANEEL Energia Rio Grande do Norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 2023, e para a definição dos correspondentes limites de indicadores e continuidade de duração equivalente e de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 24 a 28. Na oportunidade, agradeço ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, Roberto Serquis, que gentilmente cedeu o espaço para a gente realizar essa audiência, e o que nos permite proporcionar essa audiência com conforto a todos. Obrigado, Roberto. Queria agradecer a presença da presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, Rosângela Fonseca, que faz parte dessa mesa. Em nome dela, agradecer toda a diretoria da Agência Reguladora, uma parceira nossa que está sempre no lado da Agência Nacional aqui do Estado, e desde já agradecer a todos os diretores que aqui presentes. Queria agradecer também a presença do diretor de regulação da ANEEL Energia, Fabiano Carvalho. Agradecer também o diretor de iluminação pública da Prefeitura da cidade de Natal, Cromácio Barros. Lembrando que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 003 de 2023. Convido a todos agora, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. A mesa diretora dessa reunião será composta pelos seguintes membros: por mim, Ricardo Lavorato Tilly, diretor da ANEEL e presidente dessa audiência; Rosângela Fonseca, presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte; Luiz Carlos Carraza, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária; Fernanda Almeida Proença de Menezes, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa;
ouvidoria setorial e participação pública e secretária dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com a justa expectativa da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promove o cálculo das tarifas da Neo Energia Rio Grande do Norte, possuem grande capacitação técnica e compromisso com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica que hoje estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores o resultado preliminar obtido no processo de revisão tarifária da Neo Energia Rio Grande do Norte e coletar contribuições dos expositores visando aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica da distribuidora de energia elétrica está definida na lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Neo Energia Rio Grande do Norte teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública, das notas técnicas com as propostas de revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até 10 de março de 2023, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. A reunião obedecerá aos seguintes procedimentos: apresentação de um vídeo institucional da ANEEL, você sabe o que está pagando na conta de luz. A fala da presidente da Agência Reguladora Estadual. A apresentação do superintendente de gestão tarifária. Manifestação dos expositores escrito limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para o meio-dia. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o governo federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira.
Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Vamos ouvir agora, então, a palavra da presidente da Agência Reguladora do Serviço Público do Rio Grande do Norte, Rosângela Fonseca. Desculpa. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço aqui em nome de toda a equipe da ARCEP a nossa presença, a nossa importante presença neste evento tão significativo para a população do Rio Grande do Norte. Agradecemos, em nome de toda a equipe, o convite feito pelo Dr. Ricardo Tille para se fazer presente neste momento. A ARCEP, Agência Reguladora de Serviços Públicos, é uma autarquia instituída sob o regime especial, criada por lei, com a importante missão de normatizar, regular e fiscalizar os serviços públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, regulamos os serviços de distribuição de gás natural canalizado, os serviços de saneamento básico, abastecimento de água e esgotamento sanitário de 166 municípios do nosso Estado e realizamos a fiscalização da geração de energia por meio de contratos de metas descentralizados da ANEEL. Nosso maior objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade desses serviços públicos ofertados pelas concessionárias autorizadas, buscando principalmente o preço justo das tarifas, o equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias, e quero ressaltar aqui também que temos bastante interesse em regular os serviços de distribuição de energia elétrica. Coloco-me desde já à disposição para eventuais negociações. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a Rosângela pelas palavras e pela participação aqui. Em nome dela, reforço o agradecimento a toda a equipe da ARCESP. ARCEP, Agência Reguladora do Serviço do Estado Público. Eu tenho dificuldade com essas monte de siglas, mas tudo bem. Eu acho que as agências reguladoras são sempre o braço da ANEEL nos estados, que tem mais sensibilidade com o consumidor, está mais perto do consumidor, junto com o Conselho de Consumidores, que dão a temperatura correta para a agência, não só na fiscalização, mas também na regulação. Obrigado mais uma vez, Rosângela. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Luiz Carlos Carrasa, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da ANEEL Energia Rio Grande do Norte. Tá, obrigado, Luiz. Olá, bom dia a todos presentes. Sou Luiz Carlos Carrasa, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. Sou responsável técnico, pelo processo de revisão tarifária periódica da Neoenergia Cosern e vou fazer aqui uma apresentação sobre esse processo de revisão. Só passar o próximo slide aqui. Tá, agora ligou aqui.
Aqui é uma breve introdução, né, do caminho da energia. Então, assim, a energia elétrica ela é primeiro gerada, né? No caso ali pode ser por várias fontes, né? Hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar. Aí ela vai passar pela transmissão, né, o transporte de alta tensão, né, que a gente vê aí aqueles fios grandes, né, nas estradas. Depois ela entra numa subestação da distribuidora, passa pela rede de distribuição, né, que já é da Neoenergia Cosern. Então a distribuidora atende os consumidores, sendo o caixa, né, desse setor elétrico. E depois tem que repassar esses custos de transmissão, geração e também encargos setoriais, que são encargos definidos em políticas do governo, né, pelo legislativo, principalmente. Então, esse é o caminho da energia e do setor elétrico. A geração, a transmissão e os encargos é denominado parcela A, né? Tem esse nome técnico, e a parte da distribuição, parcela B. Aqui é a grande relação de equilíbrio, né, que a agência busca estabelecer em relação aos consumidores que desejam um serviço com qualidade e tarifa justa, e a distribuidora, que ela precisa cobrir seus custos operacionais e também ter um retorno sobre o capital investido, né? Os processos, né, tarifários, tem a revisão tarifária periódica, realizada a cada 5 anos, no caso aqui da Neoenergia Cosern, em que se avalia e define custo eficiente de distribuição, que é a parcela B, os componentes do fator X, percentuais de perdas também são definidos na revisão, perdas técnicas e não técnicas, metas de qualidade do serviço para o ciclo tarifário e repasse de variação de custos que são chamados de parcela A, que são aqueles de energia e transporte, enfim, encargos. E quando não tem o processo de revisão, todo ano tem um processo de reajuste tarifário anual, onde a atualização da parcela B pelo índice de inflação, menos um fator X, que eu vou explicar mais para frente, que é determinado na revisão tarifária. E também o repasse, né, da variação dos custos da parcela A. Então, são os reajustes. Também teria um terceiro processo, que é a revisão tarifária extraordinária, para casos excepcionais, que a ANEEL pode ser solicitado e a ANEEL pode avaliar se concede ou não, conforme o problema específico. Aqui já o efeito médio, né, que foi submetido à audiência pública, ele é de 3,57%, né, que o consumidor perceberia. Detalhe que esse valor ainda é provisório, não é definitivo, porque vamos ter as contribuições e algumas atualizações durante o processo. E desse valor, encargos setoriais estão... eu vou explicar mais para frente o que está impactando, né? Tem um gráfico específico, mas nota-se que o principal componente que está subindo o custo é a energia, 3,18%. Tem uma retirada do financeiro do processo anterior, que eu vou explicar. O componente financeiro ele perdura por 12 meses nas tarifas e depois ele sai e entra um outro. Então, no processo anterior estava negativo, quando está negativo, nesse aqui fica positivo. E esse efeito não é o mesmo, né, conforme o subgrupo tarifário. Mas, no caso aqui, está muito próximo. O grupo A, que são os consumidores atendidos em alta tensão, 3,39%, e o grupo B, onde está o residencial, 3,62%. Por cento. Mas o grupo B1, esse sim, específico do residencial, 3,08% seria o efeito submetido à consulta, né? Aqui, agora sim, detalhando, né, os itens, né, da parcela A, encargos setoriais, uma redução de menos 0,89%,
principalmente decorrente de um componente chamado CDE Eletrobras, relacionado à descapitalização, né, do governo federal, né, e aí resultou em menos 2,55%. A CDE uso teve um pequeno aumento, que a CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético. É um encargo setorial principal do setor, onde estão incluídos, por exemplo, a tarifa baixa renda, fontes incentivadas, a conta de combustível fóssil. Tem uma série de contas inseridas aí nessa CDE. Então, subsídios, né? 0,70%, e o encargo de serviço do sistema, para garantir a segurança, né, do atendimento, 0,61%. Para transporte e transmissão, rede básica, né, é o principal impacto, 0,99%, já considerando as tarifas, né, que foram aprovadas o ano passado. E cotas, compra de energia, desses 3,18%, 2 referente a cotas de usinas que já tinham sido amortizadas, e agora, com a reestruturação da Eletrobras, está ocorrendo uma mudança, então esses valores estão subindo, e no caso da Cosern também teve uma redução de montantes, uma energia mais barata do que a média, né? E isso causa um efeito positivo, então, nesse processo de 2%. Aqui a compra de energia, só para explicar o que está nisso, né? É o mercado do consumidor, então a distribuidora tem que ter essa energia para segurar o atendimento. As perdas técnicas de transmissão, de distribuição, que são inerentes ao sistema, então elas estão nesse montante, né, necessário. E também perdas não técnicas, decorrentes de furto e fraude, que são estabelecidos parâmetros regulatórios. E aí sim tem esse montante de energia, vezes o preço, e chega-se nesse custo de energia, né? No caso da definição das perdas aqui, a proposta é de uma definição de 8,99%, né, sobre a energia injetada, de perdas técnicas, aquelas perdas inerentes à natureza, né, das redes. E no processo anterior era 9,61%. Então a metodologia da ANEEL, que busca considerar essas perdas de modo eficiente, deu uma reduçãozinha aqui, conforme a característica da rede da distribuidora. E a perda não técnica, definida em 2,11% sobre o mercado BT, que é o baixa tensão, e é um valor bem abaixo, viu, da média do Brasil, mercado BT faturado. Essa perda era próxima também de 2,06% no ciclo atual, e ela é bem baixa para os patamares aqui da região e até do país. Muitas vezes a empresa é até referência para estabelecimento de perdas para outras empresas, né? Dado que também aqui é uma área com uma certa complexidade de socioeconômica. Então, os patamares seriam esses que estão sendo propostos. Aqui a parte da distribuição, que é realmente o que a gente abre nesse processo de revisão, onde são definidos os custos para os próximos anos, né? Então, a parcela B é dividida em custo operacional e o custo dos ativos, né, da distribuidora. Custo operacional é aqueles custos com pessoal, materiais, tributos, seguros, custo de atendimento, né, com a equipe. Então, definidos na parcela B. E o custo dos ativos se considera a depreciação, que é a reposição dos equipamentos, né, a cota de reintegração regulatória, remuneração do capital, que é o retorno sobre o capital investido pela distribuidora, e as anuidades, que são gastos com veículos, equipamentos de informática e escritórios, né. Então, isso tudo é calculado pela agência, né, com base nas informações da distribuidora. Aqui, só para explicar um pouco a metodologia, o custo operacional
é o custo regulatório para operar e manter redes, subestações, atendimento comercial. E a ANEEL adota um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo um resultado dentro de uma faixa de eficiência, para não repassar custos ineficientes. No caso aqui é o modelo, tem essa faixa de eficiência. Se o custo operacional está dentro dessa faixa, ele permanece como está. Se ele está acima dessa faixa, tem uma trajetória de redução, para que esse custo se reduza na tarifa. E se ele ficar abaixo da faixa, ele tem uma trajetória de aumento até o limite inferior, né? Quando a trajetória de redução é até o limite superior para o próximo ciclo, né? Então, aqui, no caso da Cosern, o custo está acima da faixa, então vai ter uma trajetória de redução. Aqui é o resultado, né, da abertura da parcela B, custo operacional que está acima da faixa e deve reduzir ao longo do ciclo, está dando menos 0,36%. Anuidades, aqueles custos com veículos, equipamentos, aluguéis, menos 0,52%. Remuneração praticamente mantendo o mesmo patamar. Depreciação também não mudou muito, menos 0,13%. Outras receitas, excedentes reativos, ultrapassagem de demanda, menos 0,26%, que são receitas extras que a distribuidora acaba arrecadando e é compartilhado com o consumidor. E a parcela B, então, do processo, no caso, está dando menos 1,25%, está contribuindo para a redução, inclusive, do efeito. O fator X fixado, né, componente PD, que é produtividade, e o componente T, relacionado ao custo operacional. T de trajetória, que vai reduzindo, né, porque o custo operacional está acima, e o de produtividade se refere a quando tem, por exemplo, aumento de mercado e os custos são praticamente estáveis, significa que ela está ganhando produtividade, ela consegue atender mais mercado com o mesmo custo. E é isso que busca capturar esse componente PD do fator X. E também tem um componente Q de qualidade, que é calculado anualmente. Se a distribuidora melhora a qualidade, ela tem um pequeno benefício nesse componente que vai se reverter na tarifa. Aqui os resultados. Está proposto 0,40% para o custo, para o PD, para o componente, que teria um efeito redutor no futuro, né? 1,37% da trajetória do custo operacional e menos 1,21% do incentivo à qualidade, dado que esse ano observou-se uma melhoria de qualidade em relação ao patamar anterior. Então, o valor negativo, isso aí vai trazer um efeito positivo para a concessionária. E esses três componentes é o fator X. Aqui os componentes financeiros, que duram 12 meses na tarifa, né? Desse processo deu menos 0,70%. Ele é um encontro de contas entre custos previstos, que são dados no processo tarifário, principalmente de parcela A, e os custos realizados pela distribuidora, que tem que repassar essa arrecadação. Então, destaca-se aqui um valor negativo da CVA em processamento, inclusive um valor provisório também informado pela empresa, mas estava em menos 6,12%. Destaque-se também o ressarcimento de crédito de PIS/COFINS, conforme a Lei 14.385, que é um ressarcimento referente a uma cobrança de PIS/COFINS que incidia também sobre a base do ICMS, e que isso foi julgado e que deveria ser, então, devolvido ao consumidor, sendo colocado aqui na tarifa. Não obstante alguns aumentos previstos, que é a parte da sobrecontratação, informado pela empresa, e a reversão da bandeira escassez hídrica, então, que foi concebido o ano anterior e está revertendo agora. Então, esses efeitos todos aí dão menos 0,70%. E aqueles 2% do financeiro anterior, né? Porque o ano passado teve quando esse efeito é negativo, o próximo ano tende a ter um efeito positivo, né?
Composição das tarifas, energia, 43%, né, desses custos, né, do que o consumidor paga hoje, vai pagar, né, numa tarifa de R$100, 37% para distribuição, quase 11% encargos e 8,4% transporte. E dos encargos, a CDE representa a maior parte, né, 4,4%. Aqui, uma parte da qualidade, dos limites de continuidade, que são avaliados por indicadores coletivos de conjuntos de atendimento, chamados de DEC e FEC. DEC é a média de horas que os consumidores ficam sem energia no período de apuração, ou seja, é a duração, né, dessa interrupção do fornecimento. E o FEC é a média de interrupções, ou seja, a frequência. Quantas vezes num período você fica sem energia? Então, esses dois indicadores são avaliados pela ANEEL na ótica de conjunto, né? E são estabelecidos limites nessa revisão. No caso, a ANEEL Energia COSER, ela vem mantendo abaixo dos limites, que é o gráfico em barra, o que foi realizado, e alinha os limites estabelecidos pela ANEEL. Limites decrescentes, de melhora de qualidade, e a empresa tem respondido bem, né, ao atendimento desses limites, e em 2021 ficou até bem abaixo do limite, né? Uma duração média aí de 6,8 na área de concessão. E a ANEEL está propondo de 2024 a 2028 e reduzindo ainda mais o limite, mas que, pelo parâmetro atual, a distribuidora possivelmente tende a cumprir, né, porque ela já está abaixo. O FEC é a mesma coisa, né, a frequência dessas interrupções, uma curva de redução, proposta aí de 2024, de 6,5 até 4,8 em 2028, e em 2021 a distribuidora alcançou o patamar de 2,8. Né? 2022 está sendo finalizada a apuração. Cronograma do processo, 25 de janeiro começou o início dos períodos da contribuição, 3 de março, hoje, né, audiência pública presencial, 10 de março é o final do período de contribuição, que pode ser documental, né? 18 de abril está prevista a reunião pública da diretoria, que vai deliberar o resultado final do processo, e 22 de abril, início da vigência das novas tarifas, quando se aplica esse efeito na tarifa dos consumidores. Então, a apresentação termina aqui. Tem o site da ANEEL, na parte de tarifas, é possível ver várias informações, desde o ranking das tarifas, a composição, subsidiômetro, perdas, tem muita informação interessante, recomendo entrarem lá no site. Inclusive a tarifa do Rio Grande do Norte, mesmo com essa revisão, deve ficar um pouco abaixo da média do Brasil, apesar de estar próxima da média. Então é muito interessante visitar a página da ANEEL e muito obrigado aí a todos. Obrigado, Carrasa, pela apresentação e pelo esclarecimento constante da mesma. Importante, que é bem detalhado. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários rapidamente sobre os números apresentados aqui pelo nosso técnico. A gente vê que o objeto dessa consulta, o objeto dessa revisão hoje, está resultando numa remuneração inferior em 1,25% de reajuste negativo para a concessionária. Então, mostrando a eficiência e a capacidade da ANEEL de capturar a eficiência da distribuidora. Acho que o resultado, lógico, previsto ainda não terminamos ainda a consulta pública e o processo inteiro, mas já sinaliza como um excelente resultado. E aqui, em nome do Carrasa, eu gostaria de parabenizar toda a equipe da SGT pelo resultado apresentado. Feita esta apresentação, passamos a ouvir e registrar sugestões e propostas dos expositores inscritos. Neste momento, passo a palavra... Me perdoe. Fabiano da Rosa Carvalho, diretor de regulação da ANEEL Energia COSER.
Por favor, Fabiano. Muito bom dia a todos. Gostaria inicialmente de saudar a mesa, Dr. Ricardo Tille, diretor da ANEEL e relator desse processo de revisão tarifária, também presidente dessa audiência pública, doutora Rosângela Fonseca, presidente da Agência Reguladora Estadual, e, através dele, saúdo demais integrantes da mesa e todos aqui presentes, né? Gostaria, inicialmente, de informar que a Neoenergia Cosern está disponibilizando, nesse momento, né, da audiência pública e fisicamente aqui, né, no mesmo local, uma agência móvel. Então, caso tenha algum consumidor, algum cliente nosso com alguma demanda, né, então temos aqui uma estrutura de atendimento para buscar uma solução o mais rápido possível, né? Além disso, temos também presente aqui a Vitória, da nossa ouvidoria, né, da Neoenergia Cosern, caso assim já seja um caso que foi encaminhado para o atendimento, não foi resolvido a contento, né, do ponto de vista do consumidor, então a ouvidoria nossa está aqui presente também nessa segunda instância, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né, em nome da Neoenergia Cosern. Nós vamos fazer uma rápida apresentação, que é mais uma prestação de contas, né, do que a Cosern vem desenvolvendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, e buscando um desenvolvimento sustentável, né, com qualidade crescente e, ao mesmo tempo, buscando eficiência que se traduz também em ganhos para os consumidores, né? É esse o funcionamento, é um ciclo virtuoso que se consolida, né, na hora da revisão tarifária que nós vamos estar aqui apresentando. Então, inicialmente, eu não sei se eu que mudo aqui o slide, pode ir mudando. Ah, está aqui, né? Desculpa. Muito rapidamente, o grupo Neoenergia, ele, além da Neoenergia Cosern, nós temos outras distribuidoras no país, né? Também atuamos com geração renovável, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, linhas de transmissão, e atuamos com geração termoelétrica e também o que a gente chama de liberalizados, que é o mercado livre, né, como somos comercializadora. Então, atuamos em todos os segmentos, né, do setor elétrico, inclusive também prestando serviços ainda no início, e presentes em 18 estados e mais o Distrito Federal, né? Bom, a Neoenergia Cosern, em números, né, é uma distribuidora responsável pelo atendimento de 3,6 milhões de consumidores, de habitantes, né? Nós atuamos numa área de 53 mil quilômetros quadrados, e aí um sistema elétrico robusto, né, com 78 subestações, 60 mil quilômetros de rede. Somos responsáveis pela arrecadação de ICMS ao Estado de 625 milhões, é o valor do ano passado, de 2022, bastante expressivo, e empregos diretos da ordem de 3 mil. Então, temos uma responsabilidade não só com os consumidores na prestação do serviço, mas com a economia local e também com a arrecadação fiscal e todos os benefícios sociais associados, certo? A Neoenergia Cosern, desde 1997, quando assumimos, né, o controle
já investimos mais de 7,5 bilhões na rede elétrica, isso a valores históricos, sem atualização monetária, e a empresa também que mais investe em cultura no Estado. Tá? Bom, aqui são os canais de atendimento, a gente tem se esforçado, né? Só ilustrando aqui a presença da agência móvel, mas, na verdade, são canais permanentes, né, que a gente tem e tentando aumentar esses canais para visando o melhor atendimento dos nossos clientes. Né, e isso nos rendeu uma premiação, né, da ABRAD de 3º lugar no ranking de satisfação dos consumidores no Brasil, em termos especificamente de atendimento. Os investimentos nos últimos 5 anos atingem quase 2 bilhões, né, 1,9 bilhões, mais exatamente, tem crescido, né, e, é claro, esses investimentos é o que permite, né, a melhoria contínua da qualidade do serviço aqui no Estado. Perfeito? Bom, e não é só volume de investimento, é a qualidade desse investimento. Né, e a qualidade, e aí que tem a eficiência de gestão, né, não adianta só você investir volume sem trazer resultados, sem trazer melhorias. E aí a gente destaca as iniciativas tecnológicas e de inovação da Neoenergia Cosern, que tem promovido, vamos dizer assim, transformar esses investimentos efetivamente em qualidade. Aqui são os números, a ANEEL já apresentou, talvez aqui só acrescentando o ano de 22, que ainda não está oficialmente apurado, mas a empresa tem, e aí o que a gente verifica é um ganho, né, contínuo de qualidade. O ano de 21, o clima nos favoreceu, né, foi um ambiente mais seco, então tem um efeito aí climático, mas expurgando esse efeito, o que a gente observa é uma melhora contínua, uma melhora sustentável, tanto na duração, né, uma redução na duração, quanto na frequência das interrupções. E isso é fruto dos investimentos, dos avanços tecnológicos. Então, chamar a atenção, uma coisa relativamente simples, né, mas que a gente tem usado, que é quando falta a luz e automaticamente ela retorna. Né? Então, isso é inovação, isso é automação que a gente vem crescendo aqui no Estado. E, então, mesmo quando falta, ela falta e volta muito rápido. Né? Então, isso só para ilustrar uma medida importante tecnológica. Então, não é à toa, né? A gestão da empresa, mas assim, buscando essa eficiência que tem permitido esses avanços. Bom, aqui, olhando especificamente o processo tarifário, também já foi apresentado, né, a composição, e queria chamar a atenção que na revisão tarifária, no caso da Neoenergia Cosern, ela acontece a cada 5 anos, os outros anos é um reajuste, né, um processo mais simples. A diferença, basicamente, da revisão para o reajuste é a parcela da tarifa referente ao serviço de distribuição. E na revisão tarifária, ela é reconfigurada, ela é redefinida. Nos reajustes, ela segue um índice inflacionário, né, acompanhado de um fator X que já vem capturando, ano a ano, ganhos de produtividade a favor dos consumidores. Mas é na revisão a grande prestação de contas, e aí que se verifica que é o componente da tarifa referente à distribuição, que aqui no caso da Cosern está tendo uma redução. Né? Então, está, de fato, é um ciclo virtuoso. Né? A empresa busca eficiência, consegue atender com qualidade cada vez melhor e de forma eficiente também economicamente. Então, isso se traduz, ao final, também um ganho para os consumidores que vem agora na revisão. Tá? A composição da fatura da Cosern está um pouquinho diferente da apresentada pela ANEEL. Eu vou só justificar, porque aqui é a composição não só da tarifa, mas também incluindo os impostos, né? O ICMS e PIS/COFINS, basicamente. Então, é uma composição em que 27,6% é referente ao serviço de distribuição pela Neoenergia Cosern. Então, com essa parcela é a menor, né, das três, quer dizer, tem uma parte aqui que a gente chama de
impostos, encargos, que é 33,7%. Os outros serviços, né, geração e transmissão, 38%. E é essa parcela de distribuição que ela é discutida de forma mais detida agora na revisão. Os outros componentes, eles não têm muita diferença entre ser um reajuste, né, anual e ser uma revisão tarifária. E eles seguem, inclusive, muito em função de políticas, contratos, né, os contratos de geração são todos através de leilões, a transmissão também, então, não são gerenciáveis pela distribuidora. Tá? Então, era isso, e, mais uma vez, dizer que nós estamos aqui à disposição para melhor atendê-los, é uma prestação de contas. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano, pela apresentação. E vou só destacar aqui que o último gráfico que ele apresentou pode aparecer uma distorção entre as porcentagens, é que o número que nós trazemos, a ANEEL traz o número sem os impostos. Tá? A tarifa do consumidor para a ANEEL ela é calculada sem os impostos. Efetivamente, quando o consumidor vai pagar, é acrescido de imposto, por isso que dá uma pequena distorção da percentual que aparece a apresentação da Neoenergia e da nossa apresentação. Mas, no fundo, converge para o mesmo valor. Gostaria de fazer um outro registro importante, que, apesar de convidado insistentemente, o Conselho de Consumidores não compareceu, infelizmente, para se manifestar nessa audiência pública. Então, deixar o registrado aqui, que foi convidado, foi dado espaço para o Conselho de Consumidores se manifestar, e, infelizmente, não compareceram. Dito isso, e não tendo mais nenhum inscrito, eu passo aos encerramentos das atividades. Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até dia 10 de março de 2023, por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência antes de tomar a decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi bem apresentado, mantido inalterados os dados considerados até o momento da realização da audiência pública, a revisão tarifária da Neoenergia Rio Grande do Norte conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de 3,57%, sendo de 3,39% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 3,62% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor a partir de 22 de abril de 2023. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 03 de 2023 e o prazo de contribuição segue aberto até dia 10 de março de 2023. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL na área de participação social. Agradeço a participação de todos e declaro encerrada essa reunião. Tenham todos um bom dia.